Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. One, two, three, four. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo a Fernanda Mello e a Vitória de Sá, que são cofundadoras da Vert, uma gestora de investimentos e ações voltadas a fintechs e outras áreas do mercado. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a trajetória delas, o que é que elas estão fazendo, a visão principalmente desse momento do mercado de investimento que a gente está vivendo, e acredito que isso seja muito interessante para as pessoas que estão no ecossistema de inovação, para as pessoas que estão empreendendo startup, para as pessoas que estão interessadas em entender um pouquinho mais sobre o cenário de investimento a partir da ótica de quem está fazendo isso do Brasil. Então, primeiro, eu quero agradecer o tempo que vocês disponibilizaram, Fernanda, Vitória, passando a bola para vocês, como eu geralmente faço. Quem são vocês e como é que vocês chegaram até aqui? Obrigada. Bom, quem é a Fernanda? Fernanda uma mulher de 47 anos, 2 filhos, maiores de idade, já na faculdade. Então, já passei da pior fase nesse sentido. Sempre trabalhei no mercado financeiro. Estudei administração na GV. E, desde o colegial, já sabia que eu queria trabalhar com isso. Comecei minha carreira em bancos, trabalhando na mesa de operações de renda variável, ou seja, ações. Fiquei 9 anos num banco, depois fui para uma gestora, fiquei mais 2 anos. E em 2008 fiz um pequeno break na minha carreira bancos gestora, no meio da crise. Fiquei um pouquinho com meus filhos pequenos, trabalhei com arquitetura por 1 ano e pouco, que não tem nada a ver com nada, e voltei para o mercado financeiro em 2010, para trabalhar dessa vez com crédito, né, pela primeira vez. Então eu trabalhei 12 anos com renda variável em ações e em 2010 voltei para o mercado financeiro para trabalhar com crédito num projeto que abria uma securitizadora, que é o que a gente tem hoje também, para trabalhar com agronegócio. Tá? Nosso objetivo ali era financiar produtores rurais e a cadeia do agronegócio. A gente ficou estruturando o primeiro CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio do Brasil, por 2 anos e meio. Nada existia, não tinha documentos, não existia registro na bolsa, não tinha... ninguém conhecia esse ativo. E depois de 2 anos e meio a gente lançou, vendemos isso para investidores, pessoas físicas, e começou a nossa trajetória aí na securitização, né? Fiquei 6 anos na Octante, que é essa empresa que eu comentei. A Marta, que é outra sócia nossa, também trabalhava lá, e a Vitória também. A gente saiu de lá em 2016 para fundar a Vert, e a gente tinha aqui como objetivo fundar uma empresa focada em mercado de capitais, especialmente securitização e crédito, e desenvolver esse mercado dentro do Brasil, um mercado que ainda é bem novo e necessita ali de novas regras, novas leis, novas formas de trabalho. Então a gente tinha ali como objetivo transformar, né, o mercado de capitais de crédito, trazendo uma empresa séria, com uso de tecnologias, bons controles e um conhecimento extremamente especializado. E aqui estamos hoje, depois de
quase 8 anos. Vert já cresceu bastante. A gente começou nós três achando que depois de 2, 3 anos ia estar com 9, 10 pessoas e hoje a gente tem 170. Então, muita coisa aconteceu no meio do caminho, muitos desafios. O desafio de empreender é enorme, mas a satisfação de construir também. Oi, então eu sou a Vitória, todo mundo me chama de Vicky, é muito difícil me chamarem de Vitória. Minha jornada é um pouco diferente da Fê, primeiro que eu sou bem mais nova que ela, né, e segundo que eu não queria trabalhar em banco, de jeito nenhum. Então, eu comecei minha trajetória, na verdade, querendo trabalhar com direito ali no Departamento Jurídico de Agosto, né, que é um núcleo da Faculdade de Direito para atender pessoas que recebiam até 3 salários mínimos. E eu achei que essa ia ser minha vida, ou de diplomata, então eu sempre quis fazer alguma coisa que realmente era mais pública, né? E eu não gostei, o que foi talvez a primeira grande decepção da minha vida, porque eu tinha certeza que eu ia amar, e eu não gostei de nada disso. E eu fui para um negócio que eu sentia que me desafiava intelectualmente e também não me conectava tanto, porque eu não conseguia dormir, era muito sofrimento. E daí eu fui para contratos, ou seja, fui por quase que o extremo oposto do negócio. Trabalhei bastante em escritório de advocacia e saí porque também não gostei. Então eu acho que a minha vida de empreendedora foi muito saber o que eu não quero. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E eu acho que foi assim que cheguei na Vert com a oportunidade, né, de fundar uma empresa nova. Eu tinha, sei lá, 25 anos na época. Então eu achei que eu não podia deixar escapar. E também, se desse errado, eu tinha muito pouco a perder, né? Então eu falei, cara, é isso. Fui descobrindo ao longo do tempo que eu gostava, então ao mesmo tempo que eu ia empreendendo, eu fui descobrindo o que eu gostava e não gostava de fazer. Acho que continuo nessa, empreendendo dentro da Vert, inclusive. E acho que o que eu gosto e o que é legal de startup é poder começar coisas novas e coisas diferentes. Isso é um negócio que eu levo tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional, assim. Então, fora a Vert, eu também gosto muito de ciclismo. Brincam que eu sou uma subcelebridade ciclística, então também tenho esse lado. E tô aqui também, né? Agora mais velha, né? Porque já fundamos há quase 8 anos, então. Boa, boa. Bom, é muito legal ouvir a história de vocês. E aí, bom, um parênteses enorme antes da gente entrar nas questões que eu acho que são interessantes. É muito bom ver a Vert como uma estrutura fundada por 3 mulheres. Esse é um grande parênteses que eu acho que é muito legal. Assim, eu costumo dizer isso para as pessoas que me apresentam a convidadas e convidados que participaram aqui já do podcast. Eu costumo dizer que eu não quero ser mais um podcast de negócios, numa camada muito, muito genérica, que fala com os mesmos padrões de convidados, sabe? Eu gosto de furar as bolhas de todo tipo, né? E vocês estão em São Paulo, eu estou aqui em Recife. Então, às vezes, a bolha geográfica, a bolha de outras experiências, a bolha de gênero. Então, assim, antes de qualquer coisa que a gente vai falar aqui, eu queria só registrar esse grande parênteses que eu achei muito bacana quando eu fui apresentado a vocês e sabia que a gente ia ter esse papo. Uma outra coisa que eu queria puxar, já de fato, para a gente começar a conversar, é que me chama a atenção na fala de vocês, que é muito comum, por outro lado, a gente conversar com pessoas que estão ligadas à área de gestão, de securitização, de geração de crédito, que a gente fala muito no aspecto técnico do investimento, da atividade técnica, da análise de mercado, e eu percebi uma coisa comum na apresentação de vocês,
é que vocês se identificam, e eu acho isso muito legal, por sinal, como empreendedoras, né? Então, assim, existe todo um lado e todo um posicionamento de empreender um ambiente como esse, por mais que boa parte do dia a dia de vocês seja discutindo o mercado, né, de tendências e oportunidades e o que vai, o que não vai, o que é melhor, o que não é melhor, o que dá, o que não dá, mas existe o para dentro, que é a visão empreendedora desse negócio, né? Então a Vert aí já com 8 anos de mercado, já tem uma marca que é consolidada, que as pessoas conhecem, que as pessoas acompanham, que tem a credibilidade, que é um outro aspecto que a gente pode entrar daqui a pouco sobre essa questão da relação com o mercado. Mas eu queria começar com vocês levantando essa bola de quais foram os desafios empreendedores da Fernanda, da Vitória, para ter hoje uma estrutura como a Vert está, com 8 anos de operação, com respaldo no meio agro, com falas de grande densidade quando se olha, por exemplo, para a discussão de fintech e tal. Como é que foi a jornada empreendedora e os desafios empreendedores para chegar nessa Vert hoje, como ela está? Olha, são muitos desafios. Acho que começa o desafio na decisão inicial de se fazer isso, né? Momento de vida de cada um, a Vicky contou um pouco que o momento dela, né? A escolha dela estava um pouco mais simples. Como ela disse, ela tinha 25 anos, se não desse certo, estava tudo bem. Eu já não, eu já tinha 40 e tinha 2 filhos para criar e estava separada. Então, a minha renda era essencial para o sustento dos meus filhos, junto com o do meu ex-marido. E foi uma decisão, uma das mais difíceis que eu tive que tomar, que é abrir mão de alguma certa estabilidade para investir dinheiro num negócio novo, podendo ficar sem ganhar dinheiro por um ano ou mais e colocando dinheiro sozinha. Então, essa foi o primeiro grande desafio, né? Eu contei com a ajuda bastante dos meus filhos para segurar a onda por um tempo, do meu ex-marido que me apoiou e eu perguntei ali para ele, putz, se der ruim aqui, você consegue sustentar os dois por um tempo? Que eu vou precisar de ajuda. Ele, puta, vai com fé, vai com tudo. Então isso foi muito importante para mim, para começar sabendo que eu tinha um respaldo e o apoio de todas as pessoas que estavam do meu lado. Para mim esse foi o primeiro grande desafio. Para mim, os outros desafios, acho que é mais comum ali de empreendedores, né? A gente vai aprendendo na porrada, né? Então você está acostumado a analisar crédito, estruturar uma coisa e você passa a ter que ser a pessoa de RH, de contabilidade, de finanças, de marketing, de branding, de centenas de outros setores que não são a sua especialidade. Mas todo mundo olha para você e aí, o que eu faço? Né? Você é o guru, você tem que dar a resposta. E você não é um especialista. Então, quando você vai empreender, você deixa de ser um especialista, você tem que ser multitarefas. Acho que esse é um outro grande desafio. E saber que você não vai saber tudo e correr atrás. E vai errar. E daí você vai acertar. E você vai errar. E você vai acertar. Isso é empreender. E resiliência. Então, bora para frente. E eu acho que eu poria em terceiro lugar aqui, quando você começa a crescer muito rápido, você sente às vezes que você está num carro desgovernado, né? E aí você precisa de calma para tentar colocar os carros nos eixos, né? Para você não sair do trilho e continuar no controle da situação. Então, assim, às vezes demora um pouco, você tem uns chacoalhões assim, o que eu faço agora? Nossa, cadê os processos? Cadê os controles? Cadê tudo que você passa a ter necessidade quando a empresa está maior, que antes você não precisava. E você descobre isso na hora que você precisa. Então, para mim aqui, eu falo rapidamente de alguns desafios de empreender em qualquer negócio, mas bastante no mercado financeiro que você não pode errar. Então, assim, você tem ainda esse plus, né, de estar num mercado extremamente regulado e com uma responsabilidade muito grande.
E para você, Vitória, que, como a Fernanda colocou, né, começou em outro momento de vida, né, com talvez até outras expectativas e outras seguranças pessoais, né, que aí é um fator que é muito da individualização da figura empreendedora, né, então assim, é muito bacana ver a diferença de perfis de vocês e trajetória e como vocês se conectam nessa visão da Vert, né, mas esse ponto que a Fernanda colocou seu, eu acho que é muito bacana, Vitória, e vale a pena você contar a sua ótica também de tipo, cara, com 25 anos, tendo já uma experiência menor em termos de cronologia, mas que você chega aí dizendo, cara, eu quero me arriscar nesse negócio também. Como é que foi essa jornada? É, eu acho que cada jornada é um desafio, né? E o meu foi um pouco de credibilidade, assim, de pô, como é que vão confiar nessa garota aí, né? Então, a menina. Né? Eu acho que isso, né? Olhando para a Vert, a gente sempre foi uma empresa técnica e eu acho que isso tem a ver. E eu acho isso importante para qualquer empreendedor, tá? Assim, você tem que saber muito do problema que você está querendo resolver, porque empreender é resolver algum problema. A gente sabia o que a gente queria resolver e como resolver. Então, por mais que eu fosse jovem, eu tinha bastante profundidade no que a gente fazia, né? E eu acho que isso ajudou bastante. E quando a gente olha o mundo de fintechs, também não é assim. Também tem um mundo mais jovem, né? E eu acho que não necessariamente ser jovem é ruim nessas horas. Quando a gente olha para o agro, daí a cabeça é um pouco diferente, né? Então, eu acho que as vivências que a gente teve e a sorte de ter uma diversidade entre nós fundadoras também ajudou a gente a lidar melhor com alguns ou outros mercados. Então, em termos de desafio, eu tive que amadurecer muito rápido. Eu tinha que também tomar decisão e ter um papel de liderança até que teve que ser rápido mesmo. Então, acho que esse foi o maior desafio, eu diria. Mas foi delicioso, assim. Eu acho que empreender é algo único. Se um dia você tiver a oportunidade, eu com certeza testaria, porque ainda mais com sócios, tá? Eu acho que o grande mérito é que a gente tinha um grupo muito bom de pessoas, e na verdade a gente tem ainda um grupo muito bom de pessoas. Então, empreender sozinho é muito difícil. É muito mais difícil, né? Empreender junto é difícil porque tem que estar todo mundo alinhado. Mas, em compensação, você tem companhia nessa jornada. Boa, boa. Isso é muito bom, assim, conversar. Geralmente os episódios eu converso com uma pessoa que representa uma empresa e que tem a visão, obviamente, da sua trajetória. Mas quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham juntos, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, é como jornadas diferentes elas se conectam num objetivo, num cenário, num contexto e, obviamente, nas projeções e na visão de mercado, que não precisam ser iguais, mas elas precisam coexistir. Né? Então, eu acho que esse ponto que Vitória colocou é muito importante. Empreender é difícil, mas é muito mais difícil se você empreender sozinha ou sozinho. Então, assim, você ter pessoas que possam ali dividir os dias difíceis, né? Porque dividir o dia fácil todo mundo quer, mas dividir os dias difíceis torna a jornada um pouquinho menos dolorosa. Fácil ela nunca vai ser, mas ela vai ser um pouquinho menos dolorosa. E aí uma curiosidade que eu fiquei, Vitória também comentou aqui um pouquinho a diferença do cenário agro para o cenário fintech, Fernanda também colocou algumas questões, mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu olhei o que a Vert fazia é esse relacionamento com o mercado agro. Né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse posicionamento da Vert, porque olhando um pouco da forma que vocês se posicionam, contam as suas histórias, vocês mostram esses desafios iniciais de empreenderem num mercado que por si só, independente de você estar olhando para o agro ou não, mas é um mercado tradicional, né? Gestão financeira,
trabalhar com geração de crédito, enfim, você tem toda uma estrutura, uma questão legal que você precisa cumprir, certificações que você precisa tirar, e aí vocês vão para o agro, que é também um outro mercado tradicional, né, que obviamente tem uma baita relevância nacional. A gente sabe que o Brasil, via de regra, é um país agro por questões econômicas, mas isso não significa que é um mercado tão aberto como muitas pessoas acreditam que é e não é. Como é que foi chegar no agro, decidir pelo agro e hoje conviver com o mercado agro na posição que vocês estão? A decisão do agro foi assim, a gente tem uma característica que a gente tem em comum, é clara. A gente, que nem a Vitória falou, a gente gosta de resolver problemas, né? A gente gosta de desafios. E a gente viu aqui uma oportunidade, porque a gente conseguia ver diversos outros setores já começando a acessar o mercado de capitais e securitização, como, por exemplo, o imobiliário. E o agronegócio, que é o maior setor do Brasil, mais de 20% do PIB, que tinha os mesmos incentivos do governo que o imobiliário tinha, não tinha absolutamente nada. Não era à toa, porque era mais complexo e porque era mais difícil. E precisava de ali uma insistência um pouco maior para as coisas começarem a funcionar. Ali a gente enxergou uma oportunidade de se especializar, de se aprofundar e de trazer aqui uma solução e trazer um conhecimento do mercado agro para o mundo dos investidores, né? Então, uma parte educativa e uma paciência para ir construindo esse mercado de pouco em pouco. Então, começou assim, começou vendo o tamanho que esse mercado era, mal atendido, e o potencial que a gente poderia trazer ali de negócios para o setor que era carente de crédito. Hoje ele já é mais avançado, mas ele continua sendo desafiador e complexo e muito diferente do que as pessoas estão acostumadas no dia a dia. Então, de todos os setores, eu acredito que é um que necessita um entendimento e uma especialização muito maior para você conseguir ali boas estruturas, uma segurança no ativo que você está construindo e entendendo a dinâmica real ali do campo, porque você não tem coisas que não consegue mudar. Então, como é que você se adapta a isso? Então, precisou também a gente estar aberto a se adaptar à realidade que são menos exatas e que o mercado financeiro está acostumado. Você não consegue dominar o clima e o agro depende muito do clima. Então, assim, você tem que aprender a lidar com essas variáveis. Por isso que a gente olhou com tanto carinho e gastou tanto tempo para entender isso lá no início e deu segmentos depois da Vert no nosso investimento de tempo e de estruturação. E aí, aproveitando, aí, Vitória, para também não ficar no mesmo tema, eu acho que vale a pena, então, puxar um pouco da tua visão sobre também um outro aspecto de comparação que você colocou na sua última resposta, que foi com o meio fintech, que, como você muito bem colocou, a questão etária não é necessariamente um problema de colocação profissional, né? Hoje é muito mais comum a gente ver fintechs sendo fundadas por pessoas 30 mais, 35 mais, pessoas que vêm do mercado financeiro já com uma experiência prévia. Mas quando a gente volta, e não precisa voltar muito tempo, quando a gente volta 5 anos, quando a gente volta 10 anos nesse meio de negócios digitais, era muito mais comum a gente ver as próprias fintechs sendo fundadas por pessoas mais novas, né? 30 menos, 25 menos, né? As pessoas que abandonaram a universidade para empreender. Então, de fato, é um cenário que, em termos de comportamento, de perfil, eu não vou dizer oposto, mas é bem diferente do cenário agro. E na tua visão agora como Vert também, nessa relação que vocês têm com o meio fintech, quais são as oportunidades, os desafios, né? Então, assim, para muita gente, o mercado fintech, nesse meio da economia digital, é o principal mercado.
é o que você consegue fazer melhores projeções, é o que você consegue desenhar melhores estratégias, é o que você consegue, na conta de padaria, né, colocar 1, tirar 2. Mas na tua visão, na posição que vocês estão, quais são os desafios e oportunidades hoje desse mercado? Boa. Acho que começa pelo Brasil, né? O Brasil é um país de muita concentração bancária, né? Então, quando a gente olha cenário de empréstimo aqui, ele é dominado por poucos. E eu acho que isso por si só já traz uma oportunidade para novos entrantes, né? Mas além disso, eu acho que você tem ultimamente, né, uma política governamental de incentivar a democratização das instituições financeiras. Então, uma das iniciativas são as próprias SCD, Sociedades de Crédito Direto, que são mini bancos, né? Então, a gente vê lá a própria regulamentação das instituições de pagamento também. Você vê, quando a gente olha para trás, o Nubank, ele surgiu com um cartão de crédito, ele não surgiu sendo um megabanco. Então, a gente vê hoje um cenário ainda muito bom para fazer isso. Acho que também é um mercado que tem um bom spread, né? Uma chance de você conseguir ganhar boa, mas também tem um grande cenário de inadimplência e a gente sentiu isso na pele aqui nas nossas próprias operações. Então, eu acho que em termos de desafio, o desafio é justamente o crédito. Em termos de oportunidade, também é o crédito, porque você tem uma concentração muito grande, mas é muito difícil de acertar a mão. Então, olhando, né, o mundo das fintechs, eu acho que a gente ainda tem muito para correr. A gente tem Open Finance, a gente tem Open Banking, a gente tem o Drex vindo aí, que eu acho que vai fazer uma diferença enorme para democratizar o acesso aos serviços financeiros. Então, quando a gente olha, né, as dores que o resto do mundo está tentando resolver, a gente já resolveu. Porque a gente tem pagamento instantâneo e o resto do mundo não tem isso. A gente teve uma bancarização das pessoas muito grande também nos últimos anos, muito por causa das fintechs também. Então, eu acho que a gente está resolvendo esses problemas e o Pix vem aí como o Drex é a moeda do real digital, tá? Então, é uma iniciativa do Banco Central para trazer o real digital para dentro do Brasil. Não tem a ver com cripto, né? Mas o ambiente que ele opera seria o mesmo ambiente. Você consegue trazer mais automatização, você consegue internacionalizar mais o dinheiro. Então, eu acho que ainda tem muita oportunidade. Desafios também são desafios tecnológicos, né? Você tem que... E eu acho que esse é um pouco do ponto geracional. Os desafios tecnológicos são outros, que significa que você tem que ter aprendido outras coisas. E eu acho que a geração que veio aí, mais millennials, é uma geração que já lidou com isso muito melhor. E eu acho que é por isso que você tem tantas pessoas mais jovens indo para esse caminho. Boa. Uma coisa que eu acho também que vale a pena a gente explicar um pouquinho para quem está ouvindo esse episódio, né? Hoje eu posso dizer que o principal público do Papo de Camelo é o ecossistema de startups, por uma questão de aderência natural, de temática. É o mesmo público, por exemplo, que acompanha os conteúdos que eu solto por newsletter. Então, eu sempre tento trazer pessoas para conversar aqui que, independente de estarem direta ou indiretamente envolvidos com o ecossistema de startup, mas que possam trazer novas experiências e novas informações úteis para a turma que faz parte desse grande ecossistema que a gente tem no país. E eu fiquei curioso quando eu comecei a ler um pouco mais sobre a Vert, até para ter essa conversa com vocês, a variedade de serviços que vocês oferecem, né? Então, a gente está falando aqui de dois ambientes econômicos, né? 2 mercados, grandes mercados, mas quando a gente vai olhar para a Vert, ela tem um leque de serviços que às vezes não é tão próximo do dia a dia dessa turma que está no ecossistema de startups, que muitas vezes não é tão conhecido, mas que pode fornecer também uma gama de soluções
grande. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Vert, como é que a Vert se posiciona. Se vocês puderem dar um overview, eu geralmente gosto de perguntar isso. Quem é o perfil de cliente da Vert, né? A gente, de novo, já falou agro, já falou fintech, mas eventualmente, até nesses contextos, quem são os perfis clientes, até para quem está ouvindo possa entender como se conectar com a Vert. Bom, amplo. É sempre complexo entrar nesses detalhes do que a gente faz, né? Mas tentando resumir aqui um pouquinho. A gente está aqui dentro do mercado de capitais, que basicamente pega empresas que precisam de crédito e junta com investidores que têm dinheiro para investir em crédito. Então, o mercado de capitais é a conexão entre esses dois. Sem o banco no meio, o banco pode ter alguns papéis aqui, mas ele não é ele que está emprestando, é o investidor que está dando dinheiro. Então, dentro do mercado de capitais, a gente tá aqui no centro disso. Por que no centro? Por que a gente tem tantos serviços? A gente está ali para instrumentalizar o título que o investidor vai comprar. E a dívida ou os recebíveis ou a carteira que vai ser comprada de quem está precisando do dinheiro, tá? Então, aqui a gente pode começar desde o início, ou seja, uma empresa que quer acessar o mercado de capitais, ele chega até a Vert e fala, olha, eu sou empresa tal, eu tenho também tal, eu tenho recebíveis, ou estou precisando captar no mercado um volume tal, me ajuda aqui a estruturar. A gente vai entender quais são as necessidades, o que ele tem, como que a gente pode acessar o mercado, vai estruturar isso num produto que seja vendável e seguro para o investidor e vai tentar acessar um investidor que tenha o perfil para comprar esse papel. Isso é uma parte aqui que a gente pode fazer. Ao longo dos anos, a Vert também foi crescendo bastante num outro elo importante, que são os prestadores de serviços financeiros que fazem essa estrutura de crédito parar de pé ao longo da vida dela. Que aqui a gente está falando de gestão, administração ou securitização, basicamente dos ativos e da securitização ao longo da vida dela. Então a gente pode fazer diversos papéis dentro da securitização. Eu posso ser um gestor não discricionário de um FDIC, eu posso ser o emissor de um CRA, de um CRI, de um CR, de uma debênture securitizável, eu posso ser um administrador de um FDIC ou de outros fundos, eu posso ser um agente de garantia, e aí a gente vai acoplando diversos serviços que estão nesse ecossistema de emissões, de infraestrutura para acesso ao mercado de capitais. Desde o início ali, que a gente está falando da estruturação, que é uma coisa um pouco mais boutique e técnica, até a prestação de serviço, onde você tem uma plataforma de controle de tudo isso ao longo da vida. Então aqui a gente está falando de uma coisa muito tecnológica, que a gente precisa investir muito em tecnologia. Hoje 1/3 da Vert é tecnologia. Por quê? Porque toda essa parte de prestação de serviço, e a gente está falando de crédito, vamos pensar numa fintech que você falou. Fintech origina 1.000 créditos por dia, sei lá quantas 1.000 parcelas, milhões de parcelas. A gente compra esse crédito, a gente acompanha o pagamento dessas milhões de parcelas todos os dias. Então, isso tudo só é possível através de sistemas. Então, existe um investimento muito grande em sistemas, quanto mais a gente crescia nessa parte da plataforma e nos serviços financeiros para as emissões de mercado de capitais. Por isso que, às vezes, parece vocês fazem muita coisa, mas o que a gente tentou aqui? Para algum cliente que vá acessar o mercado, a gente quase não gosto de falar coisas muito em inglês, mas aqui é one-stop shop de serviços que você precisa para acessar. Você pode escolher se você quer só um, se você quer todos, aí é a gosto do freguês. Boa. Eu acho que isso é muito interessante, porque tem dois aspectos-chave, aí para te passar também, Vitória, tem dois aspectos-chave do que você colocou, Fernanda, que eu acho que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a entenderem. Existe um lado de você gerar oportunidade de acesso a capital às empresas que buscam a Vert, e aí isso vai ter muito ligação com o que eu vou te perguntar já, Vitória. E eu acho que o segundo ponto é essa capacidade de você acompanhar
a jornada dessas estruturas, né? Então, não basta você só gerar o acesso a crédito, o acesso ao ativo financeiro, você precisa, como você falou, Fernanda, que eu acho que isso às vezes é um tema que quem está nesse meio empreendendo os seus negócios às vezes não entra nesse detalhe, mas mais do que o acesso ao crédito ou ativo financeiro, você precisa de um acompanhamento daquilo para que a sua operação ela se mantenha saudável e, obviamente, sustentável no longo prazo, né? Então, eu acho que esse portfólio de serviço ele faz muito sentido e eu acho que ficou fácil de entender sim, viu, Fernanda? E faz sentido ter essa gama grande. Mas, Vitória, uma coisa que eu acho que vale a pena também a gente falar é sobre esse primeiro ponto. Vocês recebem, provavelmente, uma série de empresas com necessidade de acesso a crédito, de acesso a ativos financeiros, e vocês, de alguma forma, vocês se colocam na posição de intermediário entre essas figuras e os perfis investidores do outro lado, com critérios de seleção. Tem negócios que é o famoso... Também não gosto de usar muito termos em inglês não, Fernanda, mas é aquele famoso go, no go, né? Então, assim, cara, o que é que vai, o que é que não vai? Porque você vai defender isso para uma base de investidores, você vai defender e convencer aqueles investidores que vale a pena serem participantes daquela entrega de crédito, daquele ativo financeiro. Então, Vitória, conta um pouquinho como é esse dia a dia dessas análises. Assim, cara, a visão de vocês de mercado, a gente tem falado, principalmente de 2021 para cá, dessas oscilações muito rápidas no mercado de investimentos, gente que fala que está crescendo, vai crescer, gente que fala que está retraído, então tem 1000 opiniões sobre isso no mercado. Mas como é que hoje vocês enxergam esse momento e quais são esses desafios de apoiar essas empresas? Boa. Tá. Eu acho que uma coisa que a gente faz na verdade, a gente tem 2 tipos de cliente. O investidor é nosso cliente e a empresa que está querendo acessar é nosso cliente. Então, o nosso trabalho é satisfazer os dois. Significa que eu não posso oferecer qualquer coisa e eu também não posso ter uma taxa muito cara, né? Então, o que a gente busca é justamente esse equilíbrio entre esses meus 2 tipos de cliente. Para a gente fazer isso, o que a gente olha, né? Primeira coisa que a gente olha é quem é essa empresa que está chegando na gente, quem são essas pessoas, como é que elas estão organizadas, qual o tipo de governança que elas têm. Então, para acessar o mercado de capitais é muito baseado em governança, tem que ter processo, tem que saber quem são os fundadores, qual o tipo de experiência. Daí a gente vai para um segundo passo, que é entender volume. E eu acho que essa talvez seja o grande ponto que dificulta o acesso ao mercado de capitais por startups. Porque o tipo de cliente que a gente aqui na Vert atua são investidores que investem mais dinheiro. Então, para você ter uma ideia, operação pequena para a gente é operação de 30 milhões, que não é pouco dinheiro, né? Claro, tem outras plataformas que fazem isso. A gente escolheu não fazer. Eu acho que assim, é uma escolha, mas existem vários investidores que têm interesse em operações menores, né? Então, aqui a gente olha esse volume que ele está buscando, para que ele quer usar? Isso aqui faz sentido para o fluxo dele, então eu acho que a gente tenta olhar dos 2 lados, né? Porque tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o investidor. Então, uma coisa que a gente foca é na qualidade da operação, e se essa operação faz sentido para as 2 partes. O que a gente olha? Prazo, então quanto tempo esse negócio tem que durar, se tem garantia vinculada, ou seja, a empresa tem algum ativo que ela pode dar em garantia para proteger mais o investidor e diminuir o quanto ela paga por isso. Se a gente está falando de carteira, né? Então, por exemplo, empréstimos, né? Pô, como é que é a cara desses empréstimos? Há quanto tempo essas pessoas pegam empréstimo? Elas são boas pagadoras? Qual que é a política de crédito que essa fintech tem? Quando a gente olha para o agro, qual o tipo de produção que ele faz? Ele já tem a venda desse grão, por quanto ele vendeu, essa venda que paga o que ele está pegando emprestado. Então, dependendo do tipo de empresa, a gente vai olhar esse setor e vai fazer perguntas que têm a ver com esse setor, né? Em comum, tem
quem são os fundadores, qual é a governança da empresa, mas daí a gente vai olhar qual o tipo de mercado em que essa empresa está e daí vai fazer as perguntas em cima disso. Não sei se ficou claro. Ficou. E eu acho que isso é muito legal porque você conseguiu colocar de uma forma que fica claro a interseção entre negócios de natureza diferente, né? Então, você mencionou a busca por acesso a capital por uma empresa eventualmente digital, mas também por uma empresa tradicional, de insumos naturais. E eu acho que o ponto de interseção dessa tua análise sobre diferentes perfis de demandantes, vamos dizer assim, é a capacidade de você criar projeções racionais e você mostrar modelos que são sustentáveis, né? Então, a gente veio, eu empreendi startup pela primeira vez em 2013. Em 2013 se falava muito pouco sobre o cenário de investimento em startups e depois isso aumentou muito, a gente importou muito uma mentalidade de investimentos de Vale do Silício e aprendeu que nem tudo funciona aqui, porque tudo é diferente e está tudo certo ser diferente. Eu acho que é papel nosso aprender como funciona aqui. Mas eu acho que dentre essas muitas discussões que tem hoje sobre o cenário de investimento, isso que você colocou, Vitória, é um ponto fundamental. Você dá à pessoa que está empreendendo a responsabilidade e a maturidade de criar projeções racionais para colocar na mesa de um potencial investidor, né? Então, tem gente que acha que faturando 100 mil por ano vai conseguir fazer um múltiplo de 35 vezes o ARR para poder levantar investimento sem garantias nenhuma, sem histórico lastro nenhum, sem nenhuma entrega prévia. Então, assim, é uma relação de confiança, né? O mercado de investimentos como um todo é uma relação de confiança. Por mais risco que tenha, você não vai jogar dinheiro para cima para ver o que é que volta, né? Então, eu acho que a visão que vocês deram sobre isso, eu acho que ela é muito importante e eu acho que ela é muito sólida. Para quem está do outro lado hoje, achando que o investimento está mais fácil ou mais difícil, não é uma questão de estar mais fácil ou mais difícil, mas espera-se um nível de maturidade empreendedora do outro lado maior para poder você ter acesso às melhores condições de captação, né? Então, eu acho que isso fica muito claro. O que eu queria saber de vocês é como é que vocês enxergam o mercado a partir de agora. Justamente por conta disso, né? A gente veio dessas oscilações dos últimos 4 ou 5 anos. Como é que vocês enxergam isso a partir de agora? Tanto para o viés mais estruturado, mas também para esse viés mais volátil do mercado, né? E considerando que vocês estão numa interseção super regulada, né? Então, assim, super bem estruturada, independente de quem você esteja se relacionando, mas como é que vocês enxergam o mercado a partir de agora? Olha, eu vejo um mercado para o nosso mundo aqui muito positivo e promissor, porque a gente teve evoluções muito importantes regulatórias nos últimos anos, que trazem mais segurança para o investidor, tá? Então, assim, você estava comentando aqui da responsabilidade de uma empresa de ir para o mercado. Esse olhar para o investidor é extremamente importante. Essa nova regulamentação, ela traz vários instrumentos, várias formas de trazer mais transparência de informação para o investidor, não só na hora que ele compra, ou seja, na hora que ele decidiu comprar aquele ativo, que aquelas projeções fazem sentido, mas como é que está performando isso no dia a dia? Esse mercado ainda era muito pouco, tinha muito pouca informação, tá? Quanto mais a gente está indo para o mundo da tecnologia, mais fácil é a gente trazer relatórios constantes, com informações mais precisas, que vão auxiliar o investidor na tomada de decisão, seja no início, no meio ou no fim. Porque todo mercado que se desenvolve em termos de mercado de capitais é um mercado que vai criando, além desse mercado de emissão primário, mercados de operações secundárias, que a gente chama, que é a compra e venda ao longo da vida do ativo. Se eu tenho um papel que tem 5 anos, o investidor comprou e quer sair no meio, como é que eu faço para sair? Não tem uma bolsa de crédito, que nem tem a bolsa de valores no caso da ação. Então, esse fomento da liquidez
pós-emissão, ele é muito importante. E ele não é possível se eu não tiver muita transparência de informação. Então, acho que isso que vem ocorrendo no nosso mercado, essa evolução que está acontecendo, que está sendo construída ao longo de alguns anos, vai trazer uma mudança muito relevante. E mais transparência traz mais segurança, traz mais investidores, traz um volume maior. Consequentemente, ao longo do tempo, você vai ter, para aqueles que são sérios, uma boa governança, uma recorrência de mercado comprovada, taxas mais atrativas. Mas não vai começar na primeira emissão. É um investimento de longo prazo. Você vai estar ali trabalhando o seu nome, trabalhando a sua performance ao longo da vida. Você está diversificando ali a sua fonte de financiamento, que eu acho essencial para qualquer empreendedor. Você não está na mão ali só de um banco ou só do mercado de capitais. Você tem que ter diversificação. A mesma coisa do lado do investidor. Então, assim, você tem que casar o interesse dos dois. O que a Vicky falou é muito importante. Eu tenho que estar com esses interesses extremamente casados. E não é que chato que assim, tem que dar mais. Não, isso vai te possibilitar um volume extremamente maior, taxas muito mais competitivas no longo prazo. Então, assim, no meu ponto de vista, a gente está num bom momento de mercado, com regras mais claras, com a tecnologia vindo para nos ajudar. A Vitória trouxe também a questão do token, do DREX, que está vindo, que pode ajudar bastante na internacionalização do nosso negócio, que hoje não tem praticamente investidor estrangeiro nesse tipo de crédito, diferente do que acontece em ações. Então, assim, tem um caminho enorme ainda para se trilhar. Então, eu seria bem otimista com relação à evolução nos próximos anos. E a tua visão, Vitória? Concordo total com a Fernanda. Eu acho que, inclusive, aqui na Vert a gente está começando a olhar a tokenização justamente para conseguir diminuir esse limite dos 30 milhões mínimo. A gente acha que isso pode vir para ajudar bastante. Mas não é porque é menos dinheiro que você vai ser menos organizado. Ainda assim, se exige, eu acho que quem é organizado, quem sabe, né, tem foco, organizado, razoabilidade, né, bom senso, né, a minha projeção faz sentido, consegue captar. Quem é megalomaníaco, quem não sabe exatamente o que quer ou não consegue explicar direito o que quer, vai ter dificuldade. E eu acho que tem um ponto que a Fernanda falou que eu acho que é essencial, que é a diversificação. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Isso vale, inclusive, para financiamento. A gente já viu muita startup que começou com a gente, que depois deu graças a Deus para a gente existir, porque cresceu muito e tinha bolsos diferentes para conseguir financiar esse crescimento. Então, acho que é um negócio que empreendedor, né? A gente falou, né? Tem que saber de muita coisa. Tem que saber também de financeiro. Boa. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, assim. Eu converso com muito empreendedor e empreendedora e são duas áreas que geralmente as pessoas deixam para pensar quando já está dando problema. Uma é o financeiro, como você muito bem colocou, Vitória. A outra é o jurídico, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou muito chato com relação a isso, porque por mais que isso não seja uma matéria comum no meio empreendedor que a gente tem, principalmente no meio de startups, né? Talvez isso seja mais comum em outros cenários empreendedores, mas no meio de startup garantidamente não é. Mas eu acredito que tem que fazer parte, vamos dizer assim, do ciclo básico de aprendizado empreendedor. Você saber o mínimo jurídico. Tem muita gente que não consegue dizer o que precisa ter ou não num contrato, não consegue escrever os termos de uso do sistema para colocar no site, sabe? Não sabe como lidar com uma informação sensível que a base cliente precisa entregar, um CPF, uma coisa do tipo. Então, isso precisa ser entendido. Do mesmo jeito, o lado financeiro, né? Eu tava escrevendo sobre isso hoje. Hoje, segundo aquela CB Insights, a principal causa de falha de startups é a falta de capacidade de gestão financeira. Não conseguir rodar a operação com sustentabilidade financeira. E isso a nível global, é uma análise global. Então, assim, é uma matéria fundamental. Quanto melhor você for na relação com o financeiro, com a projeção de modelos de negócio financeiramente sustentáveis,
como você muito bem colocou também, Vitória, você vai ter abertura para sentar na mesa de quem investe e colocar o seu negócio ali a avaliação, entendeu? Então, Fernando também colocou muito bem que, tipo, você tem que saber a hora que você busca mercado, né? Então, assim, eu vou buscar mercado, preciso de capital, preciso de crédito. Para quê? Quanto de fato você precisa, né? Então, eu acho que essa visão que vocês trazem é muito racional, ela está muito alinhada, inclusive, com a proposta dos conteúdos que eu geralmente produzo, as coisas que eu vou dizer assim, que eu defendo nesse ecossistema. Eu não gosto muito dessa visão muito megalomaníaca de criar um cenário que é quase irreal de negócios. E eu acho que o que vocês trouxeram hoje dar um peso muito bacana nessa visão. Para a gente fechar, gostaram do papo? Demais! Muito bom. Boa, boa. Bom, desejo todo sucesso aí para os próximos 8, 16, 32 anos da Vert. Que sejam muitos desafios, sim, mas que seja de muito aprendizado e um posicionamento de mercado cada vez mais sólido. Obrigado por terem aceito bater esse papo comigo, compartilhar um pouquinho aí da história de vocês. Para quem ouviu a gente até aqui, tanto as informações da própria Vert quanto da Fernanda e da Vitória vão estar na descrição do episódio, então acompanhem as duas no LinkedIn para saber o que está acontecendo, acompanhe a Vert, procura saber um pouco mais sobre a cartela de serviços do que a Vert consegue oferecer hoje, porque eu acredito que isso vai despertar coisas novas, vão criar oportunidades novas para você que está empreendendo, seja no meio digital ou não. Então acho que hoje ficou muito claro isso, que é possível atrair perfis diferentes e, obviamente, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!